pessoal, eu sou o professor Chico Carlos, né, e nesse momento que a gente vem passando, né, certas dificuldades, que a gente não pode estar juntos, né, fisicamente, vamos tentar nos unirmos aqui, né, via vídeo, online, da melhor forma que a gente puder, beleza? Confesso a vocês que eu estou com uma tremenda saudade, e vocês sabem que eu sou verdadeiro, eu nunca minto. Então, vamos lá. Pessoal, ficou estabelecido que a gente iria, né, dar continuidade ao programa, né, os assuntos, de onde a gente parou e iria começar daquele momento. Então, no nosso caso, a gente ficou aqui com o segundo reinado, que é o que a gente vai falar, a história do Brasil, tá certo? Nesse período do segundo reinado. Para a gente entender melhor a coisa, vamos logo tomar o seguinte princípio. Nada no Brasil acontece dissociado do mundo, separado do mundo. Tudo tem a ver com o que está acontecendo a nível mundial. Já visto o exemplo agora mais recente, né? Que a gente está vivendo. Pois muito bem. Vamos fazer um retrocesso aqui. A gente teve um primeiro reinado com Pedro I, que não foi, né, tão agradável para o Brasil, foi interessante, tornou o Brasil independente de Portugal, mas ficou, né, alguns pontos a desejar. Em 1831, esse Pedro I, ele vai sair, ele vai abdicar o trono. E a gente tem que entender o seguinte, em 1830 estava acontecendo na Europa uma série de manifestações que procuravam acabar com o antigo regime, aquilo que havia sido criado ou recriado lá no Congresso de Viena, ok? Em que a ideia de absolutismo estavam tentando voltaram, mas agora em 1830, 1848 também, essas manifestações vão acontecer e vão ser interessantes e vão refletir no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Dom Pedro I sai em 1831, começa um período regencial, que é um período cheio de conturbações, de revoltas, né, de crises, balaiada, sabinada, farroupilha, revolta de Beck, muitas revoltas vão acontecer aqui. Em 1840, começa o segundo reinado. Ele começa com um golpe. Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, não podia assumir porque ele era menor de idade, certo? Mas com 14 anos, 15 anos incompleto, os liberais deram um golpe, criaram um movimento, certo? E transformaram esse Pedro de Alcântara em maior de idade e se tornando o Pedro II, Dom Pedro II. Então, a gente tem início ao segundo reinado no Brasil, beleza? Então, olha, a gente vai falar aqui da política interna e da economia do segundo reinado. De cara, pessoal, de início, a gente divide aqui o segundo reinado em 3 fases. Consolidação, conciliação e a crise. A consolidação é quando os liberais que dão esse golpe, certo? Para assumir o governo, eles vão se mantendo ali, eles vão consolidando a sua força, o seu poder. Depois, isso vai de 1840 a 1850. Em 1850 em diante, a gente vai ter um período de conciliação, que é o conciliamento, a junção dessas duas correntes políticas, os liberais e os conservadores, que, na verdade, não tem tanta diferença. Até vai surgir um ditado dizendo que nada mais conservador do que um liberal no poder. Porque, na verdade, eles não divergiam nos seus objetivos finais, né, nos seus intuitos finais, que era simplesmente atender às suas economias particulares. Em prol do país, basicamente nada. Então, a gente vai ter essas duas correntes políticas, que são os liberais e os conservadores, beleza? Uma outra questão, uma outra política que vai acontecer no Brasil nesse período, é que o Pedro II, para se livrar de alguns problemas, certo, que poderiam recair sobre ele, ele cria no Brasil um parlamento. Só que diferente do parlamento que existe lá na Inglaterra, por exemplo, em que você tem um rei que não governa e um primeiro-ministro que administra tudo isso começado lá no século XVII, com as revoluções inglesas, ok? Aqui no Brasil, o parlamentarismo vai ser diferente. Existe o Pedro II, que governa, ele coloca um primeiro-ministro, mas que não manda em absolutamente nada. Ele só serve para tirar o peso das costas do Pedro II. Então,
Por isso que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque todo o poder, na verdade, está concentrado nas mãos do Pedro II. E aí basta você lembrar também que durante aquela primeira Constituição do Brasil, de 1824, foi estabelecido o poder moderador, que era um poder que dava plenos poderes ao imperador do Brasil. Isso vai continuar acontecendo. Outra questão interessante desse período é a lei de terras, que é quando o governo vai determinar que as pessoas, para terem terras, precisam comprar. Vamos voltar um pouquinho no tempo. No período de colonização do Brasil, existiram as capitanias hereditárias. E os donatários, para povoar suas capitanias, eles distribuíam sesmarias, que eram terras, mas que não tinham documentação. Ele dava para os seus amigos, as pessoas ligadas a eles, mas não havia documentação. Com esse movimento de lei de terras, de 1850, o governo ele vai procurar estabelecer fronteiras. Isso vai ser interessante para o Brasil, porque vão ser criadas as fronteiras, vai se estabelecer geograficamente o que é o Brasil. Mas, em contrapartida, só as pessoas que tiverem mais condições é que poderão ter essas terras. Aquelas pessoas menos possuídas de dinheiro, né, aqueles escravos que porventura se tornassem independentes, seria muito difícil para eles conseguirem ter alguma terra. Então, a lei de terra, na verdade, ela vai contribuir para que a gente tenha um latifundiário muito grande no Brasil, mesmo nos dias atuais. Correto? Continuando aqui, uma outra manifestação que vai acontecer durante o Segundo Reinado, e que também tem a ver com questões lá de fora, lá da Europa, é uma revolução. Pessoal, lembre o seguinte, durante o período regencial, muitas manifestações, muitas revoltas aconteceram. Durante o Segundo Reinado, que ele até vem como uma forma de centralizar o poder nas mãos do imperador e amenizar essas revoltas que acontecem, foram poucas as revoltas durante o Segundo Reinado. Uma delas, e talvez a de grande importância, foi a Revolução Praieira, que recebe esse nome porque havia um jornal, né, Diário Novo, cuja sua sede ficava na Rua da Praia, lá em Recife. Então, por conta disso é que vem o nome Revolução Praieira. Então, observe o seguinte, durante o Segundo Reinado, a economia do Brasil não será mais no Nordeste o grande centro, vai ser no Sudeste. O Nordeste, depois que os holandeses haviam deixado o Nordeste, ido embora e produzido o seu próprio açúcar lá nas Antilhas, o Nordeste começou a cair economicamente. Muitos prejuízos, muita necessidade. As populações viviam aqui realmente em extrema necessidade. Uma concentração de terra na mão de algumas pessoas que não deixava o povo sobreviver. E isso acaba revoltando muita gente. E a Revolução Praieira não vai ser diferente. Como ela acontece em 1848, ela pega muita coisa daquela revolução que eu falei, 1830, 1848, chamada Primavera dos Povos, que está acontecendo lá na Europa, principalmente na França, certo? Em que procura-se acabar definitivamente com essa ideia de absolutismo. Isso vai acontecer no Brasil. O Manifesto ao Mundo, que é um manifesto que os revoltosos vão criar, eles procuram o quê? Um voto universal, liberdade de imprensa, abolir a escravidão, proclamar a república, nacionalizar o comércio. São as medidas que eles pretendem. Mas como tem que combater as tropas oficiais do governo, esse movimento facilmente vai ser destruído, vai ser quebrado, vai ser derrubado. Mas ficou o registro, né, de a Revolução Praieira, 1848, no Brasil, mais especificamente no Recife, no Nordeste. Outras revoltas também acontecem. Duas aqui são interessantes. A revolta dos quebra-quilos, que foi quando mudou-se a forma de medir, pesar, certo? Medir líquido, pesar objetos aqui no Brasil. E uma revolta, a Guerra das Mulheres, 1865 a 1876, em que mulheres começam a se revoltar contra o alistamento militar obrigatório. Mães, esposas, se voltavam contra
esse alistamento obrigatório e acabaram se manifestando. Beleza? Antes disso, pessoal, tem uma outra questão aqui que vai acontecer que a gente falaria até mais adiante, mas pode ser agora também, que é a imigração. Isso tem mais a ver com a crise do escravismo aqui no Brasil. Há uma pressão muito forte para que o escravo seja libertado, né, para que se mude a mão de obra no Brasil, e aí eles vão trazer muita gente de fora, principalmente da Itália, da Alemanha, da Polônia, e esses irão para cá. E vai ter uma coisa interessante. Nesse período, houve uma necessidade de se embranquiçar o Brasil. Perder um pouco essa concepção negra, muitos escravos, muito forte, e trazer um Brasil, tornar um Brasil mais embranquecido, um Brasil mais claro. Economia. Principal economia do Segundo Reinado, o café. Principal atividade vai ser o café, que vai acontecer inicialmente ali no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro e São Paulo. Vai ser uma primeira etapa. Depois ele se dirige ao Oeste Paulista, Campinas, Ouro Preto, Ribeirão Preto. E aí a gente vai ter um desenvolvimento muito grande do comércio, desse café, nessa visão econômica. A gente vai falar agora do principal produto de exportação do Brasil nesse momento, que é o café. Então, olha só, por que o café ele vai ser esse grande produto? Só porque ele é gostoso? Porque ele é o pretinho que satisfaz? Não. O café ele é bem quisto na Europa e nos Estados Unidos. Então, existe um mercado consumidor desse produto. O Brasil tem uma terra e um clima super favoráveis a essa produção de café. A gente vai ter investimentos, no transporte, nas telecomunicações. Então, o Sudeste, principalmente São Paulo, vai virar o grande centro econômico do Brasil nesse momento, e notadamente com a produção do café, certo? Então, a gente vai ter vários desenvolvimento urbano, a gente vai ter atividades comerciais, bancárias, industriais, que vêm por conta dessa produção do café. Porém, o Brasil ainda quer continuar uma produção baseada na plantation. Lembra da plantation? Latifúndio, mão de obra escrava, monocultura e tudo voltado para a exportação. E eles vão perceber que com o café isso não vai ser possível. Porque o café ele precisa de uma mão de obra mais adequada, mais preparada. Por isso, a necessidade de trazer gente da Europa, da Itália, por exemplo, que já tinha uma produção de café muito grande, que eles já tinham um conhecimento muito forte desse produto. Então, eles irão para cá. E por que eles irão? Pessoal, voltando um pouquinho a 1848, a Primavera dos Povos, que eles procuram acabar com essa ideia de absolutismo e também procuram centralizar o poder nesses estados. Então, a gente vai ver que na Itália, por exemplo, e na Alemanha, eles vão procurar se unificar, vão virar países. Então, muitas revoltas, muitas guerras vão acontecer por lá. Isso acaba contribuindo para que muita gente de lá venha para o Brasil. E o governo brasileiro ainda vai incentivar também a vinda dessas pessoas. Então, você passa a ter uma mão de obra melhor. Por isso é que a gente diz que o café ele tem dois momentos no Brasil. Um primeiro momento é no Vale do Paraíba, certo? Ali de 1860, 1870, em que eles começam a produzir, mas é um fracasso, não dá muito certo. No Oeste Paulista, aí de 1850 em diante, a coisa já vai ser mais forte, certo? Porque eles vão ter uma nova visão, uma visão mais empresarial, uma visão mais de desenvolvimento dessa produção, beleza? Aí aqui a gente tem até um quadro que comanda esses dois sistemas, tanto no Vale do Paraíba como no Oeste Paulista. O sistema de parceria e o sistema de colonato, que fica aí para você dar uma avaliada depois, beleza? Um outro balanço econômico aqui do Segundo Reinado, que a gente vai ter a produção do café, de 1851 a 1860, o Brasil, o café, era responsável por 49% das nossas exportações. De 1861 a 70, por 45%. De 71 a 80, já por 57%. E de 81 a 90, 61% de toda a exportação do Brasil era feito com café, certo? Então, é o grande produto.
Outra questão são outros produtos, que é o açúcar, que vem em decadência, mas nunca deixou de ser produzido, mesmo nos dias atuais, produz-se muito açúcar, certo? Mas ele perde um pouco depois que a Holanda sai e vai ali para as Antilhas produzir o seu açúcar de beterraba, isso vai mudar um pouco. E o algodão e a borracha, que são produtos que vão crescer muito, mas também por conta de movimentos que acontecem lá fora. O algodão com a Guerra de Secessão nos Estados Unidos e a borracha com a Revolução Industrial, o desenvolvimento dos automóveis lá na Europa. Beleza? Então a gente encerra por aqui, certo? E ficamos aí, fica o convite aberto para que numa outra oportunidade a gente venha a nos encontrar novamente. Valeu?